Olá, meus queridos pais e futuros pais também. Nós estamos entrando na sexta parte do livro Desafio aos Pais, de Paul Tripp. Nós estamos vendo passo a passo um resumo desse livro e agora vamos entrar no capítulo chamado Processo. E é muito bom. Bom, eu sou suspeito em falar porque todos eles eu acho muito bom, é muito instrutivo e esclarecedor também. Graças a Deus por isso. Nós vamos começar com uma frase do Paul Tripp. Ele sempre coloca uma frase no começo do livro, e eu sei que muitos de vocês já adquiriram esse livro. Adquirindo, leiam, estudem, marquem, porque vai servir para vocês, para os seus descendentes também. Tá? Você é um bom manual de conselho, obviamente, porque ele busca nas Escrituras Sagradas essa orientação. Ele começa com uma frase dizendo o seguinte: você precisa ter um compromisso de longo prazo com sua missão de criar filhos, porque a mudança é um processo e não um evento único. Olha só, percebam isso então. Normalmente, nós desejamos que a missão de pais seja uma série de eventos únicos e não um processo vitalício, ou seja, um processo duradouro. Alguns pais chegaram a afirmar para o Dr. Paul Tripp o seguinte: olha, eu já tentei de tudo o que você sugeriu e nada funcionou. Mas ele diz o seguinte: atenção, não espere que um filho de 4 anos, que bateu na irmãzinha, de 2 anos, por exemplo, ele responda assim: olha, pai, mamãe, eu bato nela por causa do pecado que está no meu coração. Ele me fez egoísta, ciumento, violento, e eu preciso ser resgatado de mim mesmo. Sabe, mãe, o maior perigo vive dentro e não fora de mim. Por isso, eu preciso de um Salvador. Terminando de falar, agora o Paul Tripp diz o seguinte: no entanto, em vez de responder assim, provavelmente a resposta do seu filho será assim para vocês: faço isso porque ela sempre pega as minhas coisas. Isso vale também para um filho adolescente que chega à tarde em casa e ainda diz para os pais o seguinte: como vocês me irritam com esse toque de recolher. Por isso, somente o Evangelho de Jesus Cristo pode oferecer o modelo definitivo da missão para a qual Deus nos chamou como pais. Graças à obra completa de Jesus, nós somos recebidos na família de Deus como filhos, com todos os direitos e também, obviamente, com todos os privilégios. Nós fomos totalmente justificados e plenamente aceitos, mas não completos. Ou seja, com tudo isso, nós não estamos completos ainda, porque uma mudança colossal ela precisa ocorrer ainda em nós. Estou dizendo então que o poder do pecado ele foi destruído na nossa vida, mas o pecado ainda se faz presente e será progressivamente erradicado de nós. Isso se encerrará só na eternidade. Assim, essa obra de justificação do Pai, ela é um evento único. Na sua obra de transformação, é literalmente um processo vitalício. Então Deus nos justificou imediatamente. Mas essa transformação e agora essa libertação do pecado é um processo duradouro. Nós vamos estar envolvidos com o pecado até a nossa morte. Paulo ele fala desse processo de Deus na própria vida dele, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16, e eu vou ler na linguagem de hoje, para facilitar a compreensão. Diz assim: mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. Assim, pais, este é o seu modelo. A tarefa de ser pai ou mãe não implica numa série de eventos dramáticos de confronto e de confissão, mas num processo vitalício de conscientização gradativa e mudança também progressiva. Não acontece tudo de uma vez só. Certamente que é o nosso próprio desejo por mudança imediata que nos coloca em situação difícil. Paul Tripp ele nos lembra que a Bíblia nos ensina
que um dos maiores obstáculos que enfrentamos, e os nossos filhos também enfrentam, é a capacidade do pecado em nos cegar. Não temos dificuldades, por exemplo, em perceber o pecado na vida dos outros, mas nos surpreendemos quando o nosso pecado fica exposto. Nossos filhos, da mesma forma, eles não enxergam nem a si próprios, quanto menos o próprio pecado que habita neles. Eles têm dúvida quanto ao que é errado e nem mesmo têm clareza de quem realmente eles são. Eles estão cegos. O que nos parece óbvio não é para eles, é diferente. Eles até acham que estão bem e creem estarem certos, mas não estão. Por isso, eles acham também que não precisam de ajuda e se tornam até resistentes a qualquer tipo de ajuda e interferência dos pais. Eles estão cegos. A cegueira espiritual é significativamente diferente da cegueira física. Diferentemente da cegueira física, então, em que você sabe que é cego, a cegueira espiritual ela é cega quanto à própria cegueira. Parece redundante, mas tem um sentido muito forte. A cegueira espiritual não te deixa enxergar que você é cego espiritual. Nossos filhos acham que enxergam muito bem, mas não sabem como reagir corretamente diante do pecado. E é disso que nós estamos falando. Eles simplesmente não veem como você vê. E por assim procederem, acham que sua postura de pai e mãe é errada e sua crítica ela é desnecessária. Mas pais, não se iludam. Quando se trata de cegueira espiritual, temos mais semelhanças com nossos filhos do que diferenças com eles. Olha que coisa interessante. O pecado, ele nos faz cegos também e nos faz enxergar uma boa imagem de nós mesmos, quando na realidade ela não existe. Portanto, assim como nossos filhos, nós precisamos de um pai paciente, que trabalhe por um longo tempo para nos ajudar a enxergar. Precisamos de um pai que, em sua misericórdia, não exige uma mudança instantânea em nós. Um pai que nos confronte com sua repreensão, mas também com sua graça. Precisamos, como nossos filhos, de um cuidado compassivo e paciente para que possamos mudar. Assim, não sendo capazes de operar isso em nossos filhos, saibamos que fomos chamados para sermos instrumentos de Deus nesse processo. Faça isso então observando pelo menos 3 princípios que eu vou falar agora, que está lá no livro do Paul Tripp. Primeiro princípio, você precisa encarar a sua missão com uma visão de processo. Não será com séries de encontros corretivos, mas um processo duradouro. Faça isso levando ao filho um maior discernimento de Deus, construindo uma cosmovisão bíblica e em todos esses momentos proporcionando ao Espírito Santo oportunidades de realizar em seus filhos e por eles aquilo que você não pode fazer. Uma frase que resume bem a missão de pais é a seguinte: pessoas inacabadas nas mãos de Deus, usadas como agentes de transformação na vida de pessoas inacabadas. Essas pessoas inacabadas somos nós e são os nossos filhos. Um segundo princípio que deve observar: encare sua missão como uma conversa sem fim. Isso não é falar muito tempo seguido no ouvido do seu filho. Significa que é uma conversa que começa quando ele nasce e só termina quando ele deixa a sua casa. Nesse sentido, os erros deles devem ser uma oportunidade dada por Deus de ensiná-los neste longo processo. E Deus lhes concederá muitos destes mini momentos para vocês poderem trabalhar seus filhos. Por exemplo, jantar, café, hora de dormir, passeios, idas e vindas da escola e por aí afora. Um terceiro princípio que você deve observar nessa missão de ser pai e mãe: encare sua missão com uma visão de projeto. Isso permitirá que você, profundo conhecedor de seus filhos, busque oportunidades pela revelação de Deus em como tratar a cada um individualmente. O senso de projeto fará com que você
também observe a necessidade específica de cada idade e o quanto pode oferecer-lhe, lembrando que sempre deverá dar continuidade, pois mais uma vez trata-se de um projeto longo, duradouro. Aproveite para cuidar de sua postura reativa diante das rebeldias deles. Não deixem o emocional sobressair na vida de vocês como pais, pois os filhos perceberão isso. Nesse processo de missão, como um projeto longo, os pais precisam sempre estarem atentos e prontos para entrarem em ação como instrumentos de Deus diante dos seus filhos. Por fim, vale ainda lembrar que existe um forte empecilho ao sucesso da missão dos pais, ou de ser pai e ser mãe: o caráter dos pais. Grande parte das vezes transformamos momentos de ministração concedidos por Deus a nós em motivos de demonstração de ira. Demonstramos impaciência onde requer paciência. Ao invés de sabedoria, lançamos ameaças. Zangamos com eles, não por terem desobedecido à lei de Deus, mas porque descumpriram a lei de nossa paz e de nosso conforto. Prometemos e não cumprimos, e assim por diante. Dessa forma, a boa postura como pais exigirá de nós a prática do fruto do Espírito que a gente percebe ali em Gálatas 5, 22 e 23. Por exemplo, paciência, humildade, autocontrole, submissão, mansidão, amor, fidelidade e alegria. Leiam esse texto. E mais, essas características, elas não são naturais em nós. Deus nos concede com a nossa salvação. Mas Deus não coloca diante de nós também um padrão inatingível e fica observando o nosso fracasso, de forma alguma. A Bíblia ensina que, de fato, Deus coloca diante de nós um padrão inflexível e então envia seu Filho para alcançar esse padrão em nosso lugar, a fim de que possamos estar livres para admitirmos nossas falhas e buscarmos ajuda nele, no nosso Deus, no Senhor Jesus. A cruz de Jesus Cristo significa que não preciso negar minhas lutas como pai, não preciso fingir e nem fugir, e muito menos me esconder do único que pode me ajudar. Caso falhe em sua paciência, em seu autocontrole, no seu amor, lembre-se que todas as suas falhas já foram perdoadas por Deus. Então, basta admiti-las, confessá-las e buscar a ajuda do Senhor. Essa compreensão é muito importante, pois nos ajuda a perceber nossas incapacidades e ao mesmo tempo saber que vamos contar sempre com a ajuda daquele que ama nossos filhos muito mais do que nós os amamos. Sua missão de pai ou mãe é um processo, e um processo duradouro, saiba disso. Vamos orar ao nosso Deus. Deus abençoe a vocês que já são pais ou serão, essa alegria, abençoe vocês nesse cuidado e nessa caminhada maravilhosa de criar filhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa missão. Ó Deus, ajude os pais para que eles tenham esse bom entendimento e eles usem bem as oportunidades ao longo da vida de seus filhos, ó Deus, de fato como uma oportunidade concedida pelo Senhor na criação dos filhos. Ó Deus, que eles saibam que isto é um processo duradouro, é longo, Senhor. E sendo longo, Pai, é dia a dia, é cada oportunidade. É não se irritar, ó Deus, mas agir como um servo do Senhor nesse maravilhoso processo. Ó Deus, então dê sabedoria aos pais, que busquem na palavra do Senhor, ó Deus, as orientações e o bom discernimento, para que possam educar seus filhos com sabedoria do alto céu. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de aprendermos mais um pouco. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe grandemente nessa jornada, tá? Essa maravilhosa jornada. Um grande abraço.